comigo aprender a preparar uma deliciosa almôndega vegetariana. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de receita. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque aqui tá sempre chegando receita nova. E aí no vídeo de hoje eu decidi fazer uma almôndega com vocês, uma almôndega proteica, né, que a gente pode substituir aí nos pratos em que você não vai comer a carne, então você pode complementar essa almôndega aqui, que é feita de uma leguminosa, com um cereal. Eu já expliquei pra vocês, né, que a proteína completa vegetariana é quando a gente junta uma leguminosa com um cereal. E aí a leguminosa que eu vou usar aqui hoje é a ervilha. Eu tô aqui com a ervilha cozida. Essa minha ervilha é aquela ervilha inteira. Então é uma bolinha aqui, ó, ela tá macia. Eu cozinhei ela até ficar macia. E aí você vai cozinhar igual um feijão. E aí você vai unir essa ervilha com algum cereal. A gente vai usar aqui um pouquinho de um cereal, que é a farinha de mandioca. Eu decidi usar essa farinha porque ultimamente eu tô gostando muito de usar ela em almôndegas, bolinhos, hambúrgueres, porque eu tô gostando da textura mais sequinha e crocante que ela traz. Mas você também pode trocar essa farinha de mandioca aqui por aveia. Então a gente já tem um pouquinho aqui da proteína completa, mas eu te oriento a colocar um pouco mais aí, um complemento junto com essa almôndega. Pode ser um pão e fazer um sanduíche, pode ser um macarrão, né, com almôndega, um arroz com uma almôndega, porque a gente vai usar muito pouco quando comparado com a proporção de ervilha. Então o ideal é que você coloque um pouco mais de cereal para complementar esse prato. Eu tô usando aqui a ervilha porque eu gosto muito dela nessa combinação aqui da almôndega, mas você pode trocar por outra leguminosa, então pode ser qualquer tipo de feijão, feijão carioca, o preto, o fradinho, pode usar também grão de bico, lentilha, soja, a leguminosa que você preferir, tá certo? Você também pode utilizar aqui a ervilha congelada, né, que já vem cozida, ou aquela ervilha em conserva, se você preferir. Existem algumas marcas que só tem ervilha na composição, então você pode utilizar ela também. Ou você pode usar também aquela ervilha seca, né, que é partida, que a gente fala ervilha em banda. E aí você vai cozinhar ela igual se cozinha um feijão. Eu sempre deixo as minhas leguminosas de molho 24 horas, então eu deixei um dia de molho, lavei bem em água corrente, coloquei na panela de pressão, cobri com água, deixei um dedinho assim acima dos grãos com água, coloco umas folhinhas de louro, né, pra já dar um sabor e também contribuir com a redução dos gases. E aí tampo a panela, antes mesmo de ferver, eu gosto já de tampar. E aí depois que a panela pega pressão, eu sempre deixo uns 5, 6 minutinhos. Porque como eu sempre deixo um dia de molho, eles cozinham, né, as minhas leguminosas cozinham muito rápido. Mas se você não tiver deixado todo esse tempo de molho, a minha orientação é que você deixe ela lá até ficar macia. Você pegar o grãozinho e conseguir amassar, tá certo? Você pode fazer essa almôndega em outros formatos, tipo bolinho ou hambúrguer, é só modelar de formato diferente. E você também pode fazer essa preparação ou num processador ou amassando com um garfo. Eu gosto de fazer no liquidificador porque nem todo mundo tem processador, né? E no garfo acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Eu tô aqui com 2 xícaras de ervilha cozida e a gente vai liquidificar ela aqui. Vou colocar aqui toda essa ervilha cozida. Aqui tá só a ervilha, certo? Não tem caldo, mas eu separei aqui um pouquinho do caldo porque a gente vai precisar para bater. Se você for usar um processador, você não precisa adicionar água, basta bater e aí você vai precisar até menos de farinha para dar o ponto. Eu tô aqui com uma cebola picada, certo? Ela tá crua, mas você pode, se você quiser, você pode dar uma refogada sem problemas. Eu sempre uso ela assim crua mesmo nessas preparações pela questão da praticidade, mas se você quiser pode refogar sim. Aqui tem umas 3 colheres de sopa de pimentão, também para dar um sabor. Você pode usar alho também, alho poró, os temperos aí da sua preferência. Eu vou utilizar tomilho seco, porque eu tô sem tempero verde aqui, mas você pode usar salsa, cebolinha, coentro, e aí é à vontade, certo? Você coloca ali uma quantidade suficiente ali para dar um bom sabor. Eu oriento aqui pelo menos 1/4 de uma xícara ou um punhado assim de tempero verde para dar bastante sabor. Eu vou utilizar também aqui um pouquinho de páprica defumada. Eu gosto desse sabor mais defumado na almôndega e no hambúrguer, então de vez em quando eu uso aqui nas preparações. Vou colocar sal,
E aí eu sempre falo, sal a gosto, certo? Você vai colocando e vai provando. Todos esses temperos também eu gosto de colocar a gosto porque vai muito do seu paladar. E você também pode trocar os temperos, certo? Pode colocar açafrão, páprica doce, orégano, manjericão, enfim. E a gente não vai bater com a farinha, certo? Porque senão vai ficar muito pesado pro liquidificador. E aí aqui a quantidade de água é aos poucos. Vocês viram que eu botei 2 xícaras de ervilha, né? Eu peguei aqui 150 ml do caldo, né, do cozimento da ervilha. Mas aí vai depender da potência do seu liquidificador. Mas como eu falei, se você quiser, você pode amassar com o garfo na mão. Eu vou colocar um pouquinho, cerca de 100 ml, e vou ver aos poucos se ele vai precisando de mais. E aí aqui é só bater bem. Como vários dos vídeos que eu faço, né, tenham paciência, para aqui um pouco o motor, vem com a espátula, dá uma raspada nas laterais, dá uma misturada para ele ir tentando bater isso aqui sem precisar de muita água. Vou tentar aqui mais uma vez e aí se precisar eu boto o restinho dessa água. Eu gosto sempre de ir parando. Eu não vou botar mais o resto da água, ele já está quase todo triturado. Eu prefiro vir abrindo com a espátula, mexendo, para não precisar colocar mais água. Só mais uma vez. Já tá quase todo triturado. E eu também gosto de deixar um pouquinho de textura na massa. Pronto. Então eu só precisei de 100 ml. Vou colocar aqui, ó, a nossa misturinha. Ficou bem pastosa. Fica bem verdinho, né, por conta da ervilha. Quando você começar a fazer a almôndega, já pré-aquece o seu forno. Então já vai ali em 200 graus, mais ou menos, 210, e já coloca ele para pré-aquecer. E aí aqui, bem simples, a gente vai só misturar a farinha de mandioca até dar o ponto. Então vou raspar bem aqui. E aí vou colocando aqui a farinha de mandioca até dar o ponto. Vou medir aqui para falar para vocês quanto eu usei. Vou começar com 1/4 de xícara. Nesse momento aqui, nesse recipiente, eu também já vou ver o sal. Tá muito bom já de tempero, mas eu vou botar mais uma pitadinha de sal, até porque a farinha ela vai roubar um pouquinho, né? Vai mudar um pouquinho aqui esse sabor. E aí a gente vai só misturar isso aqui até dar um ponto de modelar. Vou colocar mais o restinho da farinha aqui, então eu coloquei no total meia xícara, né, até agora. Eu gosto da almôndega mais firme, então por isso que eu coloco assim mais farinha. Gosto dela bem sequinha, bem crocante, mas por dentro ela vai ficar macia, vocês vão ver. Essa almôndega aqui fica uma delícia dentro de um sanduíche, muito bom mesmo. E você também pode comer com uma macarronada. São as duas formas que eu mais gosto de comer, tanto num sanduíche como na macarronada. Eu amo essa combinação. Pronto, aqui já tá no ponto que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fica uma massa bem firme, tá vendo? Você já consegue pegar aqui na mão, ó, e modelar, tá vendo? Você pode, se você quiser, colocar mais farinha pra ela ficar ainda mais firme. Mas você vai vendo aí o ponto, até quando você conseguir modelar já tá bom. E aí eu vou usar aqui um truque. Vou polvilhar aqui um pouco dessa farinha de mandioca nessa assadeira. De vez em quando eu gosto de fazer isso pra não precisar usar o óleo pra untar. E aí aqui basicamente a gente vai pegar essa massinha e modelar aqui, ó, fazer as bolinhas pra fazer a nossa almôndega, certo? E aí, como eu falei, você pode modelar no formato que você quiser. Você pode fazer como se fosse um croquete, pode fazer hambúrguer, bolinhos, enfim. Você pode usar a sua criatividade. Pronto, depois de modelar aqui as minhas almôndegas, eu fiz ela em bolinhas, ó. E algumas em formato tipo de croquete, compridinho, ó. E aí, quanto menorzinha você modelar, mais sequinha e crocante ela vai ficar por fora. E aí renderam 14 almôndegas e 9 croquetes. E aí dá mais ou menos aí umas 25, 24 almôndegas, dependendo do tamanho que você modelar, tá certo? E aí agora que o nosso forno já pré-aqueceu aqui pelo menos uns 15 minutinhos, a gente vai levar pra assar. Eu gosto de colocar em 210 pra ficar com aquela casquinha por fora bem crocante.
tá certo? E a gente vai deixar aqui até ela tá bem sequinha e bem douradinha. E aí quando tiver pronta eu vou mostrar pra vocês. E aí, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir e de também compartilhar aí com outras pessoas que precisam aprender aí formas diferentes de se alimentar, lanches saudáveis para complementar aí os pratos do dia a dia. Você pode facilmente pegar essas almôndegas e transformar em um prato bem especial para uma data comemorativa. Faz o meu molho de tomate assado, que já tem receita aqui no canal. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo para você ir lá conferir. Faz esse molho, coloca ali numa assadeira, coloca bastante molho ali numa assadeira, bota as almôndegas, bota mais um pouco de molho por cima e vai ser aí um prato diferente para você levar para uma comemoração, como por exemplo o Natal ou o Ano Novo. E não esquece que aqui no canal tem muitas receitas, tanto assim para almoço, jantar, como também para lanches saudáveis. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas playlists. Nossas almôndegas já saíram do forno e elas ficam bem sequinhas por fora, como eu falei para vocês. Olha só. Bem crocante e por dentro bem macia, olha só. E aí elas ficaram no forno por cerca de 50 minutos, certo? Em 210 graus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!